Camaradas, amigas, amigos, companheiras, companheiros, bem-vindos ao último vídeo dessa saga maravilhosa e complicada de ser feita sobre o fascismo, sobre como ele se desenvolveu na sociedade, nas épocas históricas e nos espaços geográficos nos quais ele teve possibilidade acionária de se reafirmar na sociedade. Hoje a gente vai estar falando um pouco e trazendo um pouco a reflexão para os tempos atuais e um pouco para a nossa realidade. E também vamos fazer uma finalização falando um pouco sobre o que representa o fascismo e o que representa o capitalismo como um todo, né? Eu acho que a gente já fez reflexões interessantes, principalmente no terceiro e no quarto vídeo, né? Sobre como o fascismo se apresenta, se apresentou e se apresenta e tem possibilidade de se apresentar também no futuro dentro de um contexto específico. Mas mais que isso, eu gostaria de discutir também a questão basilar do capitalismo e a questão basilar da luta de classes e como isso influencia na forma que a gente enxerga esse pensamento de separação entre o que é o totalitarismo, entre aspas, tá? Vou chegar lá, o totalitarismo e a democracia, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Para começar, eu acho importante a gente diferenciar e fazer uma explicação sobre o que é de fato essa grande diferença entre fascismo, políticas fascistas e os fascistas, né? Os indivíduos fascistas como um todo, assim. O fascismo ele foi esse fenômeno histórico, né, bárbaro, que pode se repetir se as condições materiais objetivas, se as necessidades objetivas e as condições da luta de classes se derem dessa maneira específica, a legitimar e justificar a necessidade da imposição de uma ditadura fascista. No entanto, não é porque a gente vive num mundo violento e num mundo cruel e autoritário, e tampouco é porque a gente teve uma guinada reacionária desde a crise de 2008, a crise internacional do sistema financeiro que se estralou e se espalhou para todos os outros setores da economia, que a gente vive num regime fascista. É preciso ter em mente que as formas nas quais o capital se apresenta dentro da sociedade e da sociabilidade se dá de maneira a justificar a ditadura que por ele é encabeçada. E não só encabeçada, que é por ele legitimada também, e pela classe que domina os meios de produção e, portanto, a possibilidade de expansão e reprodução desse capital. Nem sempre essas forças são fascistas, e nem sempre essa forma ela é fascista. Mas elas podem ser tão bárbaras e tão violentas quanto. A gente não pode cair nesse espantalho constante de separar o fascismo como estado de exceção porque ele foi violento. Ao contrário disso, a gente tem que cada vez mais entender que as formas com as quais a gente é subjugado pela reprodução do capital e pela necessidade de expansão da lógica do capital e das suas estruturas são naturalmente violentas. A ditadura da burguesia é naturalmente violenta e bárbara. Falar que todas as políticas autoritárias da ditadura da burguesia são fascistas é, na verdade, legitimar a espécie da democracia burguesa que contribui e cria também essa violência e que aplica essa violência contra a classe trabalhadora diariamente. A burguesia tem que ser apontada e o sistema de capital tem que ser apontado como os agentes centrais dessa violência, como os agentes centrais dessa opressão. Não apenas num regime fascista, mas num regime liberal, num regime democrático burguês. São ambos regimes que dão as mãos e legitimam uma violência inacreditável contra a classe trabalhadora, diária, constante. Existem fascistas hoje no mundo? Sim, existem fascistas. Existem e vão existir como existiram. O Bolsonaro, por exemplo, ele é um fascista? Depende. Ao meu ver, ele se assemelha muito com políticas fascistas. Isso quer dizer que o governo dele é fascista? Não. O governo Bolsonaro não é um governo fascista. Nem tudo que é de extrema direita, e nem tudo que é de direita, e nem tudo que é capitalista é fascista. O governo Bolsonaro é um governo subordinadíssimo ao interesse do imperialismo internacional e é um agente central nos interesses geopolíticos reacionários e militaristas bélicos da América Latina em favor do imperialismo estadunidense. Isso quer dizer que o programa dele não deve ser combatido a ferro e fogo de forma brutal?
Também não. Isso quer dizer que o programa dele deixa de ser violento, ou é menos violento que uma possibilidade de um programa fascista? Isso quer dizer que a legitimidade que ele coloca nos assassinatos que acontecem diariamente, na exploração, na fome, na miséria da classe trabalhadora, é menos violenta? Age de maneira menos violenta contra nós, trabalhadores? Não. Isso quer dizer que o capitalismo é assim. O capitalismo age dessa forma. O capitalismo periférico, principalmente, subordinado aos interesses imperialistas do bloco atlântico. Isso quer dizer que a gente está vivendo um programa extremamente violento, extremamente autoritário. E isso não é luxo do fascismo. Isso é o capitalismo. Isso é o sistema de capital. Isso é a ditadura da burguesia. Constantemente é a ditadura da burguesia. O fascismo tem o luxo de ser um período histórico específico ao qual essa ditadura teve apoio das camadas médias radicalizadas e se apresentou de uma forma extremamente controversa e extremamente estranhada aos olhos das classes. Isso não quer dizer que é a única forma na qual se apresenta essa brutal exploração autoritária que a gente vive. Quando a gente coloca em pé de igualdade o que é uma violência, o que é a violência como um fato e não como um julgamento moral, a gente pode ver que as formas que o capital se apresenta sempre são violentas. Não existe uma forma de reprodução, autorreprodução e apresentação do capital que não seja violenta. Principalmente com o terceiro mundo, como eu disse antes. E o antifascismo não é apenas uma necessidade diante da sociedade civil, na qual a gente vê sendo aplicado de maneira honrável e de maneira correta pelas forças comunistas atuais. Não é apenas isso. Mas também é um programa que precisa ser anexado pela luta anticapitalista, pela luta marxista-leninista, pela luta comunista. Esse é o programa. O programa antifascista precisa ser anexado pela luta anticapitalista, pela luta comunista. Porque enquanto existir legitimação do Estado burguês, enquanto existir legitimação da expansão, autorreprodução do capital, a violência e a ditadura de classes vai continuar existindo e vai continuar sendo bárbara. Seja qual forma ela tomar, ela vai continuar sendo bárbara e vai continuar atingindo a grande maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores do mundo. E quando eu digo que vai ser igualmente violento o regime burguês com o regime fascista, o regime do capital, etc, etc, eu não quero dizer em quantidade. Eu não estou fazendo um julgamento moral da violência, mas em forma final de apresentação, em pé de igualdade como um fato, vai ser violento. Vai violentar a classe trabalhadora. Esse é o fato. E é por esse fato que a teoria da ferradura não só é uma teoria absurda, como também é uma teoria reacionária. Porque, veja bem, no fim, a gente pode resumir essas contradições entre socialistas e capitalistas da seguinte forma, de uma forma simples. A pessoa que é o fim da propriedade privada dos meios de produção, o fim do Estado, o fim da exploração de um ser humano sobre outro ser humano, ela é socialista. A pessoa que quer ampliar a propriedade privada dos meios de produção, seja usando do Estado burguês ou não, ou seja com o nacional desenvolvimentismo ou com o liberalismo, não importa. Ela quer ampliar de maneira privada os meios de produção, o controle dos meios de produção. Ela quer legitimar o Estado, seja por qual forma for. Ela legitima o Estado burguês. Ela quer a continuidade, seja a continuidade mais forte ou mais fraca da exploração de um ser humano sobre outro, ela é uma capitalista. Mas e a pessoa que quer que as coisas melhorem, que odeia a exploração e a desumanização do sistema que vivemos e quer torná-lo melhor? E essas pessoas? Volta à primeira pergunta. E a pessoa que acredita que o século XX foi uma falha gigantesca do marxismo, que nada foi implementado da maneira correta, que o marxismo-leninismo falhou como teoria e como prática, e que tudo que eles realizaram foi incorreto e deveria ser reformulado? Volte à primeira pergunta. E a pessoa que detesta fascista e quer ver fascista pegando fogo? Volta
A primeira pergunta. Isso, camaradas, porque no sistema de capital ao qual a gente luta para destruir, a forma que o capital se reproduz e se reafirma na sociedade sempre vai ser violenta. Sempre vai ser violenta. E não importa quais sejam as reformas utópicas propostas pelos seus apologistas, o resultado final vai ser a legitimação de uma ditadura violenta e brutal que atinge 99% da população e que mata, que explora e que rouba. E por isso existe a violência revolucionária, que não é moralmente superior a nenhum outro tipo de violência, igual algumas pessoas colocam. Violência é violência, é um fato. A necessidade histórica que existe na violência revolucionária, pelo fato de que 99% da população se encontra sob o jugo de uma ditadura que já é violenta contra ela, que assassina, que mata, que rouba, que violenta, que faz passar fome, que faz passar dificuldade, sob o controle de 1% ou menos da população, é o que legitima a violência revolucionária. A legitimação não é moral. Não é colocada sobre a base de um moralismo entre estamos corretos e eles estão... Não é questão disso. A questão é que ela é uma necessidade histórica. A violência é realizada na medida em que ela é necessária para a sobrevivência, não para legitimar uma ditadura como é a violência reacionária da burguesia. Ela não é melhor nem pior, é apenas necessária para a mudança estrutural da sociedade e para o fim da ditadura na qual nós somos colocados. E quem tenta aproximar moralmente os dois tipos de pensamentos com a teoria da ferradura, utilizando a violência como exemplo, não são os comunistas. Nós entendemos que não é por um julgamento moral que nós vamos entender a sociedade. Nós entendemos a sociedade de acordo com um método de pensamento e crítica. Nós entendemos a sociedade sob suas bases materiais, entendendo suas antíteses, suas sínteses, suas contradições. Mas são os reacionários, eles sim, que praticam a violência diariamente contra o povo, ou, se não praticam, sabem que está sendo exercida essa violência e viram as costas. A inação também é uma ação, não é mesmo? Esses sim utilizam dessa teoria porque temem que algum dia a chibata pare na mão do povo e que a gente não aceite mais e que a gente devolva a violência para acabar com ela. A paz vai vir quando todo trabalhador tiver um fuzil na mão para exercer violência revolucionária contra seus algozes. Apenas quando a sociedade burguesa for destruída até o último tijolo e a ditadura da burguesia for terminada com violência diante dos trabalhadores unidos e de uma vanguarda comunista com um programa marxista-leninista, apenas assim a gente pode falar de paz.